esse o objetivo do PSD, ouvir o Ministro. Exatamente. Nós queremos ouvir com extrema urgência o Sr. Ministro da Defesa Nacional e gostaríamos muito que acontecesse no máximo no próximo dia 16 de novembro. E esperamos que o Sr. Ministro da Defesa Nacional não desrespeite o Parlamento. Já percebemos que o Sr. Ministro da Defesa Nacional desrespeitou o Sr. Primeiro-Ministro, é lá com eles, desrespeitou o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, é intolerável e, portanto, seria muito desacertado que também o Sr. Ministro da Defesa Nacional não respeitasse o Parlamento. O Sr. Ministro da Defesa Nacional tem que vir explicar ao Parlamento e aos portugueses como é que numa matéria tão conspícua, tão delicada, ele omitiu informação da maior importância para o Sr. Primeiro-Ministro e para o Sr. Presidente da República. Isto não pode acontecer e, portanto, o Sr. Ministro da Defesa Nacional teve aqui um comportamento errático, esdrúxulo, porque andou a comunicar matéria da maior importância a organismos externos, Nações Unidas, e não o comunicou aquilo que são os órgãos de soberania, um dos quais, o Governo, ele, aliás, faz parte. E, portanto, nós achamos que esta matéria é muito complexa, é uma matéria muito delicada e é uma matéria, sobretudo, que dá uma imagem muito negativa do Governo que, manifestamente, está a desfazer-se cada dia que passa. E não é bom, numa democracia, que o Governo se esteja a desfazer a olhos vistos dos cidadãos. Não é bom. E, portanto, o Sr. Ministro da Defesa Nacional tem uma obrigação absoluta e incontornável, que é vir ao Parlamento no próximo dia 16 de novembro, na Comissão de Defesa Nacional, explicar aquilo que se passou e os erros que foram cometidos neste processo de comunicação de uma matéria tão importante como esta que está em causa. Mesmo que esperemos por isso, o que é que o PSD acha sobre as condições que João Gomes tem para continuar no cargo? Se o PSD acha que seria melhor para a imagem das Forças Armadas o Ministro da Defesa fez sair, ou se pelo menos acha que o Ministro está numa posição frágil? O Sr. Ministro está numa posição muito frágil, tem feito muitas asneiras nos últimos tempos, verdadeiramente cada cavadela sua asneira, depois desta que é flagrantíssima, intolerável. Há aquela que teve a ver com a nomeação do chefe de Estado-Maior da Armada e, anteriormente já, aquele exercício de tentar esconder uma derrapagem inaceitável nos custos no que tem a ver com o Hospital Militar. E, portanto, nós gostaríamos de ter um Ministro da Defesa, como deve ser, alguém que fosse respeitável e alguém que fosse competente e, manifestamente, nós não temos. Mas também lhe digo já, atalho já, o PSD, neste momento em que vos falo, não está a pedir a demissão do Ministro. Nós preferíamos que o Sr. Ministro viesse no dia 16, se explicasse e, nesse dia, o PSD tomaria uma posição pública a respeito à sua permanência no Governo. A nós parece-nos uma permanência muito frágil, muito delicada, muito incerta, muito periclitante. Mas veremos. Faz sempre sentido quando nós desconfiamos que o que pode estar em causa é um desrespeito pela própria democracia e pelo que é o normal funcionamento e interação harmoniosa entre os órgãos de soberania, Presidente da República, Governo e até dentro do funcionamento do Governo, nós pensamos que a todo momento é hora para pôr cobro a estas situações inaceitáveis, para não dizer situações de escândalo. A nós não nos... percebo a sua pergunta e atalho já dizendo que para nós não tem problema nenhum se for exigência do Sr. Ministro que seja feita à porta fechada. Não tem problema nenhum. Nós preferíamos que não fosse. Preferíamos que houvesse uma plena informação dos órgãos da comunicação social e através dos senhores a todos os cidadãos. Mas percebemos que a matéria é conspícua, a matéria é delicada, pois tão delicada é que o Sr. Ministro permitiu-se não a comunicar ao seu chefe, ao Primeiro-Ministro e ao Comandante Supremo das Forças Armadas, ao Sr. Presidente da República. Portanto, é para dizer que nós queremos o Sr. Ministro no Parlamento, não aceitamos mais desrespeito dos órgãos de soberania nacionais e, portanto, se o Sr. Ministro
disser e entender que é preferível ser feita à porta fechada, não vemos nenhum problema em relação a essa matéria. Nós ponderamos tudo a partir do dia 16, se o Sr. Ministro entender vir no dia 16. E também ponderamos essa hipótese do Sr. Primeiro-Ministro vir ao Parlamento, porque a Comissão Permanente vai continuar a funcionar mesmo depois do dia 26. E como é sabido, eu já tive a oportunidade de dizer que o PSD vai exigir que haja uma Comissão Permanente todas as semanas com a presença de membros do Governo. Ora, o Sr. Primeiro-Ministro é, por excelência, o membro do Governo e, portanto, nada pode impedir que numa situação dramática, que seja realmente decorrente da vinda do Sr. Ministro da Defesa à Comissão, o Sr. Primeiro-Ministro tenha que vir à Comissão Permanente. Não está de modo nenhum, não se prevê de modo nenhum que o Sr. Primeiro-Ministro não venha às Comissões Permanentes. Pode vir e nós desejamos que assim seja, se for necessário. Vamos ver. Eu queria ainda acrescentar mais uma informação, se me permitem, que é o seguinte. É agora, fora disto, nós, Grupo Parlamentar do PSD, como sabem, tem havido vários agendamentos potestativos, e o Grupo Parlamentar do PSD, na última segunda-feira, fez um agendamento potestativo para o dia 19, tem a ver com uma interpelação à Sra. Ministra da Saúde sobre política de saúde. Eu queria dar esta nota, porque é a única interpelação que vai haver a membros do Governo nestes agendamentos potestativos até ao fim da legislatura. Nós fazemos muita questão que este potestativo se faça com interpelação à Sra. Ministra da Saúde. Porquê? Porque, em primeiro lugar, nós estamos a assistir a um caos no Serviço Nacional de Saúde. Isto não pode ser. Setúbal, Leiria, Santa Maria, a Guarda, Coimbra, o IPO, são muitos os casos nos hospitais. Em segundo lugar, a questão da falta de médicos de saúde familiar, medicina geral e familiar, é algo que é extremamente aflitivo. E em terceiro lugar, porque nós podemos estar a entrar na quinta vaga da Covid. E nós gostamos de perceber como é que esta matéria está a ser preparada, organizada ao nível do Governo, porque esta matéria, evidentemente, é sempre muito preocupante. E em quarto lugar, dizer-vos o seguinte. O Governo, como sabem, tem neste momento em consulta pública um projeto de decreto-lei que tem a ver com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Está no seu direito. O Governo pode fazer este decreto-lei, depois da sua consulta pública, que termina no dia 21 de novembro. Mas o que nós estamos a dizer é o seguinte: este decreto-lei do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde tem a máxima importância, porque ele, no fundo, estabelece as regras mais minuciosas e mais detalhadas do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E o PSD não pode, e o Parlamento não podem ficar fora deste debate. E, portanto, o que nós dizemos é ao Governo, dizemos-lhe, abstenham-se, por favor, de aprovar este decreto-lei num tempo em que o Parlamento não pode pedir a apreciação parlamentar de nenhum decreto-lei. Abstenham-se. E, por outro lado, dizemos desde já, se mesmo assim o Governo teimar e aprovar este decreto-lei e mandar o decreto-lei, o projeto de decreto-lei para o Sr. Presidente da República, pedimos desde já aqui, acauteladamente, prudentemente, ao Sr. Presidente da República para que não promulgue este decreto-lei, porque a sua importância é verdadeiramente transcendental e não pode haver aqui um jogo desequilibrado, um jogo, de alguma maneira, de tentar o Governo fazer uma determinada ação política no momento em que o Parlamento está destituído de uma das suas funções essenciais de fiscalização da ação do Governo, que é através da apreciação parlamentar dos decretos do Governo. Muito obrigado.